estão falando agora, porque vamos privatizar os Correios, porque o Correio dá prejuízo. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, calma, que história é esse Correio dá prejuízo? O Correio teve, ali quando a gente entrou nessa super crise depois de 2014, teve 2 anos de prejuízo muito grande, um ano de 1,5 bi quase, o outro ano de mais de 2 bilhões de reais de prejuízo. Só que ao longo dos 15 anos anteriores, teve lucros monstruosos. Se você somar tudo, dá um lucro de mais de 3 bilhões de reais acumulados, sem contar o valor do dinheiro no tempo. Seria maior do que isso se contasse o valor do dinheiro no tempo. Nos últimos 2 anos deu lucro também. E se você for pegar esse ano, e aí um caso interessante, que aí tem, eu vi ex-candidato à presidência da República falando, porque os Correios estão dando um prejuízo de quase 200 milhões de reais esse ano, vamos privatizar. Vamos ver de outra maneira? Os Correios, eles permitem que as pessoas possam, todas elas, pobres ou ricas, morando em qualquer lugar do país, se comunicar com o mundo, fazer negócios com o mundo, receber notícias do mundo, ter acesso até pelos outros serviços que o Correio oferece a uma estrutura de banco, mesmo que simples, mas a uma estrutura de banco. Elas podem fazer com que os seus sonhos aconteçam através de uma carta, através de um pacote, de uma embalagem, todo mundo igual. Se você é um ribeirinho, se você é um indígena, se você é um quilombola, se você é um rico que mora na cobertura aqui no Itaim, em São Paulo, ou na Vieira Soto, no Rio de Janeiro, todo mundo tem esse serviço igual e a preços justos e com benefícios para coisas que são interessantes para todos nós. Se você, não sei se você sabe disso, você envia um livro pelo correio, você tem uma tarifa quase que simbólica para poder enviar um livro, porque são coisas que são que têm benefício em um medicamento também, tem uma tarifa muito mais barata. Por quê? Porque é de todos nós. E aí eu te faço uma pergunta, vamos supor, esquecer todos esses lucros que o Correio deu para trás, tá? Vamos supor que realmente ele dê por ano 200 milhões de reais de prejuízo, que é o que as pessoas falam. Eu vou fazer uma pergunta que é o seguinte, será que cada pessoa do Brasil não estaria disposto a pagar por ano R$1 por ano, R$1, para poder ter uma estrutura que servisse a todos? Será que cada um de nós não estaria disposto a pagar menos de 10 centavos por mês? Menos de 10 centavos por mês, para poder ter uma estrutura que tivesse aí à disposição para todo mundo? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Porque quando a gente vê, por exemplo, os juros da dívida pública, que são 200, 300, 400, agora já quase 500 bilhões, né? E aí não são 200 milhões, a gente está falando de bilhões de reais por ano pagos, são em troca de nada. Nos Correios a gente pagaria menos de R$1 por ano, menos de R$1 por ano cada um das pessoas para ter um serviço para todo mundo. Os juros da dívida, se fosse, por exemplo, 400 bilhões de reais, cada um de nós pagaria R$2.000 por ano para enriquecer meia dúzia de pessoas em troca de nada, em troca de nenhum serviço que a gente pode usar. E isso a gente não fala, isso a gente não acha absurdo, isso a gente não comenta, isso não está no Jornal Nacional, isso não está na Folha, no Estadão, isso não está no SBT, isso não está nos lugares, mas os 200 milhões do Correio vão estar, que é um serviço de todos nós. E aí se a gente privatizar, sabe o que vai acontecer? O pobre, ele não vai ter direito a mandar essas cartas, a fazer tudo isso. O Correio não vai lá no lugar onde ele mora, que tem que pegar 2 dias de canoa. Não vai. Como o banco também não vai lá oferecer serviço para ele. É isso que a gente tem que entender, gente. Essa é a importância do serviço público. E é por isso que sempre que a gente privatiza, ouçam essas palavras, sempre que a gente privatiza, a gente vai ter, se não no curto prazo, no médio, um serviço com pior qualidade, pessoas muito mais mal pagas trabalhando para essas empresas, e aí uma distribuição dessa oferta de produtos e serviços não mais igual, cada vez nos afastando mais de um grupo, de uma nação, de pessoas que contribuem uma para as outras. Às vezes, com R$1 por ano, a gente faz uma estrutura que todos nós podemos usar. Enquanto isso, eles escondem coisas que nós pagamos milhares de reais por ano, né? Mas nenhum de nós utiliza. Vamos olhar essa estrutura pública, essa estrutura do Estado, como aquilo que pode nos manter unidos.
como aquilo que pode nos fazer caminhar como nação, aquilo que pode resgatar esse nosso sentimento de solidariedade. E não cair nesse papinho de quem quer tomar aquilo que é de todos nós simplesmente por ganância, para atender o interesse de meia dúzia e deixar esse país continuar morrendo de fome e com a miséria escondida debaixo do tapete. Um abraço e um bom dia para todos vocês.